jornalismo. 35 anos de jornalismo. E o nosso dialogador de hoje poderia, digamos, ser resumido nesta palavra: jornalismo. Um jornalista profissional. Foi presidente do nosso sindicato dos jornalistas, foi diretor durante 2 gestões da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, e hoje é o coordenador da política de comunicação social da Prefeitura Municipal de Fortaleza, da gestão Roberto Cláudio. Jornalismo, jornalista, dialogador, Moacir Maia. Eita, Moacir, da casa, hein? É jornalista da casa, jornalista da TV. Com muita honra. Nossa TVC, hoje cedido para trabalhar já há algum tempo junto à Prefeitura Municipal de Fortaleza e à Assembleia Legislativa. E hoje veio dialogar comigo e me trouxe a palavra que o define, jornalismo. E poderíamos começar por aqui, não era? À vontade. O que é jornalismo? Por que jornalismo? Para que jornalismo? Acho assim, talvez se eu tiver que contar a raiz, eu nasci em Limoeiro e a pastoral da juventude da Igreja Católica tinha o movimento de jovens limoeirenses, o MJL. E eu ingressei, onde meu irmão já estava no movimento, e lá tinha equipe de liturgia, equipe de esporte, equipe de biblioteca e outras mais, mas não tinha equipe de comunicação. E isso me encantava sempre. E, embora já tivéssemos programa de rádio, porque a educadora, a rádio de lá pertencia à diocese, publicasse um jornal, que era Vale Jovem, e aí a gente estruturou isso e aquilo ficou me comendo as entranhas, digamos assim, que ao ano que vim para Fortaleza para fazer 3º ano e fazer vestibular, eu me lembro que eu estava na fila de inscrição no campus do PC e ia marcar alguma coisa com engenharia de pesca, me parece, acho que era. Mas na hora H, alguma coisa me falou mais alto e disse, não, vai fazer o que tu gosta, né, e tal. Jornalismo. Aí eu fui me inscrever para jornalismo. Por quê? Por que você acha? O que é uma missão? Qual é o papel do jornalismo para você? Qual é a motivação? Qual é o significado? Se você tivesse que conceituar o jornalismo. Tem uma definição, eu li há algum tempo atrás, Ricardo, dizia que jornalismo é a arte de confortar os aflitos e afligir os confortados. Bonito! Que assim, se a gente extensivamente imaginar sempre o jornalismo como prestação de serviço público, que é a sua essência de fato, e ao tempo em que você ampara uma demanda de uma comunidade, de uma população, você vai lá e meio que conforta aquele pessoal que está sofrendo por alguma causa, e depois você sai de lá e vai entrevistar um cara que está bem instalado numa sala de ar-condicionado e tudo mais. E isso cria uma relação de muita cumplicidade com o que é o interesse maior, talvez, do ser humano nesse plano terreno, que é construir a felicidade. Não a sua só própria, mas a do próximo. O jornalista como um mediador disso, dessas relações. Muito nessa relação. Como é a definição tão linda, eu queria que você repetisse. É a arte de confortar os aflitos e afligir os confortados. Jornalismo é a arte de confortar os aflitos e afligir os confortados. Quer dizer, bagunçar o coreto, não é? Para ver se aquilo, para ver se o bem público, não é? Se o sentido público prevalece sobre os interesses, muitas vezes escusos, dos particulares ou daqueles que detêm o poder. Jornalista. E você, veja, você trouxe um objeto que fala de jornalismo, tem a palavra jornalismo, mas veja, a base desse objeto, Moacir, tem tudo a ver com o que você acabou de falar, digamos, da sua biografia como jornalista. Porque, veja, você trouxe a palavra jornalista e trouxe a base onde há escrito o quê? Uma oração. E o seu despertar foi exatamente no momento de reflexão aí de movimento jovem com a Igreja Católica, não é? Imagina a Igreja Católica progressista, não é? E eu queria então que você lesse essa oração. Pois não. Diga aí. Que está escrito: Pai de misericórdia, Senhor de bondade,
conceda ao profissional de jornalismo o compromisso com a notícia e a informação. Ajude-o a atuar dentro dos princípios de justiça e democracia, aprimorando as relações humanas e sociais através da busca pela verdade, garantindo ao cidadão um dos princípios universais de direito à informação. Amém. Assim seja, né? Amém. Mas eu lhe pergunto, Moacir, é possível isso? É possível concretizar? Está sendo possível concretizar essa oração, compatibilizando aí liberdade de imprensa com liberdade de empresa? Eu acho que esse é o nosso mantra, né? Essa é a nossa grande crença, né? Eu lembro de um debate quando a gente se reuniu em Vitória do Espírito Santo para reescrever o Código de Ética do Jornalista no Congresso Extraordinário dos Jornalistas no Brasil, e nós tivemos um debate com o professor Javier Darío Restrepo, um colombiano professor de ética, e ele falava que a crença do jornalista é todo dia acordar para descobrir a verdade de alguma coisa. E muito fortemente a gente é guindado sempre a deparar-se com algum tipo de interesse que quer manter essa verdade escondida ou desconhecida, né? Então, essa proposta que você se faz ao abraçar essa profissão, e eu, para mim, a alegria e emoção cotidiana, minha filha mais velha abraçou essa profissão também, dá uma certeza. A gente tem compromisso com o outro, não é com a gente, né? Há uma máxima da doutrina espírita que fala quando você sentir que você está sofrendo muito, pare e reflita. Será que você não está tendo tempo demais para pensar em si? Porque quando você vê a dor do outro, quando você vê o problema do outro, você vai achar o seu sempre menor. Porque essa capacidade de você se indignar com a injustiça, de você procurar a verdade, se ela na essência não for aquilo que você acredita, você abandona essa profissão no primeiro ou no segundo dia de trabalho. Quando você tem essa percepção, e eu tive também uma bênção na vida que foi poder trabalhar muito tempo também em sala de aula, ajudando a formar jornalistas, e eu dizia sempre para os alunos que, assim, não há como você se pautar profissionalmente no jornalismo se não for por um profundo amor à humanidade. Definitivamente você não tem como fazer bem esse papel se não for um pleno e totalmente descomprometido processo de doação. Você não pode pedir nada em troca, mas precisa dar-se de tudo. Então, essa coisa a mim sempre foi muito cara. Eu costumo dizer, eu fui tão abençoado na vida toda, embora eu tenha certeza sempre, a nossa experiência pessoal, mesmo para um filho, é muito difícil de você repassar, né? Às vezes tem um pai que é advogado, quer que o filho seja. Você tem um pai médico que quer que o filho siga a profissão. No jornalismo, às vezes seria até pedir demais, é porque é muito sacrifício, é muita doação. E nessa perspectiva, eu sempre quero acreditar, a gente veio com uma missão, né? E a missão foi para tornar o mundo melhor. E nessa tarefa, o jornalismo permite, com uma excelência, são poucas as profissões que podem proporcionar. Moacir Maia, hoje você já esteve, claro, em empresas, em jornal, em imprensa escrita, em televisão, jornal, enfim, rádio. Mas hoje você está, digamos, numa assessoria, num cargo público de confiança, cuidando de uma política de comunicação. Portanto, não está nas redações, não é? Está em função de um outro escopo, não é? Que é a política. Em que medida isso interfere nesses valores aos quais você se refere? Quer dizer, estar lá como assessor de comunicação e estar do outro lado como jornalista, que teria que ouvir todos os lados, enfim, pluralismo de ideias, etc. Eu digo, eu passo o dia todo dialogando com as redações, né? E eu recentemente fui a um curso de jornalismo aqui na cidade para falar com os estudantes de uma cadeira, e o professor me perguntou
Se lá na prefeitura a gente só falava das coisas boas, porque a assessoria, e aí é uma visão um pouco enviesada, eles acham que a assessoria da comunicação, seja do ente público ou de uma empresa privada, alguma coisa assim, é só para divulgar o que é bom. É produzir releases que enaltecem a favor. Que enaltece a fonte. E eu costumo dizer para os colegas que eu convidei para compor a equipe por um ato de confiança extrema do prefeito Alberto Cláudio, e posso te assegurar, alguém com quem tem uma identidade de compromisso com o mais relevante interesse público e coletivo, porque é isso que ele faz no dia a dia na gestão dele. E eu digo sempre para os colegas, o nosso compromisso de vocês não é comigo, nem meu não é com o prefeito, nem do prefeito é com ele mesmo. O nosso compromisso é com a cidade de Fortaleza, com a população de Fortaleza. Então, se eu tenho uma compreensão de que jornalismo é definitivamente prestação de serviço público, quando você está literalmente no serviço público, esse compromisso ele ganha uma exponencialidade de multiplicação muito maior. Que em si ele já é, né? Exatamente. E estando nesse contexto ainda mais. Potencializa mais ainda. E eu fui dizer para o professor, olha, eu posso garantir que a gente fala de coisas boas e ruins. As boas, a gente sempre é instado a falar por provocação das redações. Isso já é cotidiano. Só nos procuram, na maioria das vezes, para falar do que é o excepcional, o que foi ruim, sim, o que está fora da curva. Esse é o papel das redações. Das redações, de provocar. E às vezes você precisa estar alertando. Você vê, o nosso compromisso é tamanho que eu levei a proposta abraçada de imediato pelo prefeito, e nós já fomos para o 4º ano, que é um prêmio de jornalismo em que nós pedimos à cidade para nos provocar, para nos filtrar, e até porque, assim, o tema é aberto para que você fale de políticas públicas, ou criticando as existentes, ou apontando as inexistentes, dando proposição de solução para algum problema que, porventura, o jornalista identifique. Porque se você tem a confissão auricular, séculos atrás implantada pela Igreja Católica, para ouvir a comunidade, para saber dos seus problemas, a redação, o jornalista de redação, tem essa capacidade de ausculta muito mais direta com a cidade também e pode repassar por meio do seu cotidiano profissional. Uma espécie de confessor, confessor público. E o professor na época me perguntou assim, mas qual é a garantia que o que vocês fazem lá é jornalismo? Eu até, assim, um rompante até de prepotência, eu falei, a garantia sou eu. Porque eu passei a vida toda defendendo o exercício do jornalismo em plenitude. Eu não ia rasgar, digamos assim, a minha ficha funcional em função de uma tarefa temporária. Mas é claro que é uma tarefa complexa, não é? Complexa. Porque tem os interesses, digamos, comerciais, inclusive, inclusive comerciais, melhor dizendo, das empresas. Claro. Né? As pressões dessa empresa em relação à prefeitura, ou dos entes públicos em relação às empresas, o jornalista em si. Quer dizer, são muitas demandas, não é? E muitos interesses para congeminar, não é? Na perspectiva de um viés de interesse público. Eu passei 25 anos em redação, Ricardo, e assim, Deus foi tão bom comigo que durante esse tempo todo, e olha que eu fiz reportagens, me renderam algumas preocupações, inclusive familiares. Eu tive de passar praticamente um mês com uma policial feminina dentro lá de casa por ligações que chegavam lá ameaçando a mim, aos meus filhos, matérias de denúncia. Assim, e isso você fazia com prazer, porque ajudava a resolver um problema que você apontava. E é claro, naquilo que seja tarefa do jornalista, não é se intimidar diante disso. Então, é claro, você falou um cargo de confiança, e a confiança que ele deposita, eu digo isso porque já testemunhei declarações dele mesmo, é que eu possa, inclusive, apontar no dia que tiver um erro. Porque isso, de fato, é preservar o interesse público. Nós não estamos ali para jogar para debaixo do tapete malfeitos, desvios de conduta, longe disso. É muito mais, assim, é a oportunidade de fazer história, porque ao tempo em que você é chamado para fazer uma tarefa dessa envergadura, a minha esposa, a Andréa, fica falando que eu tenho que diminuir a barriga. Eu digo, mas como? Se todo dia eu tenho que tratar de 10 buchos
dos outros, por exemplo, não é dos outros que eu digo, das outras áreas, não é do meu próprio. Mas essa tarefa, ela requer uma sensibilidade para você dizer onde é que o poder público pode atuar para resolver aquele problema. Porque não adianta hoje, se você falar de alagamento na cidade de Fortaleza, não culpe a gestão atual, nem a anterior à atual. Nós temos um problema histórico de termos construído uma cidade em que não se pensou em drenagem. Então vamos impermeabilizar e essa água corre para onde? Que antes era absorvido por uma duna, como existia na Santos Dumont, antes de existir ali, ou simplesmente ia para lagoas que foram aterradas, como a do Tabapuá. E isso, é claro, é uma dificuldade de entender. Mas tudo isso, sem trocadilho, deságua na gestão atual porque cabe a ela. Porque como é que você faz para minimizar? Para minimizar isso ou resolver. Exatamente. Essa é uma missão assim, que seguramente o gestor da atualidade se debruça e aquele que tem compromisso com o que é público tenta resolver na inteireza. Né? Se você perguntar, nós tínhamos, e eu fiz muitas reportagens disso, famílias que ficavam à margem do Rio Cocó, ali próximo ao Castelão, ali por trás, que agora já não sofrem isso. Foram deslocadas para moradias decentes em áreas por políticas habitacionais, prefeitura, governo do estado, independente da gestão. E isso tem uma relevância para provocar essa cidadania. Agora, claro, você fica imaginando que as soluções caminham numa progressão aritmética e os problemas numa progressão geométrica. É diferente, né? Além do jornalismo, ele me trouxe outra pauta. Poesia. Ele me trouxe aqui Patativa do Assaré, Moacir? Patativa do Assaré. Falar para Moacir, falo para você ouvir, na minha simples linguagem, e conheço que o cidadão merece muita atenção, é dono da reportagem. É repórter conhecido, do Patativa é querido, digo mesmo sem desdouro, ele é trabalhador. Mas, mais tarde, o seu valor vai para a sereia de ouro, que o Patativa é quem manda. É quem manda, vai fazer a propaganda para quem quiser ouvir que o dono da reportagem que nos apresenta a vantagem é o cidadão Moacir. Olha, é incrível, hein? Você é musa, você foi musa do nosso poeta Patativa do Assaré? Foi uma gentileza. Em coisa linda. 2002... Quisera eu ter sido também. Em 2002, Patativa foi escolhido pelo Sistema Verdes Mares, pela TV Verdes Mares, para receber a Sereia de Ouro. E eu, durante uns 18 anos praticamente, fazia as reportagens com o perfil dos homenageados. Uhum. E eu fui para o Assaré para fazer isso. E no carro, nós íamos da cidade para a Serra de Santana, e o Antônio Vicel, um grande amigo, jornalista lá do Cariri, lá do Crato, que mora lá na base da Serra do Araripe, dentro do carro fez a provocação. Ele é muito amigo do Patativa e foi quem fez a ponte para a gente entrevistar. Patativa, faça alguma coisa sobre o Moacir. Disse, Patativa e o Moacir vai sair sem uns versos. Dentro do carro, ele fez isso. Graças a Deus eu estava gravando, né? O cinegrafista estava comigo, estava gravando. E quando a gente voltou, eu decupei, pedi ao Aldifax, um grande amigo que... Sim, o nosso Aldifax, isso. Cara, me põe num pneu que isso aí eu preciso colocar. Eu tenho lá em casa... E ele disse para você? Ele disse na hora? Na hora, dentro do carro. Dentro do carro. Ele foi declamando. Né? Falar para Moacir, falo para você ouvir, da minha simples linguagem, e conheço que o cidadão merece muita atenção, é o dono da reportagem. Exatamente isso. E o Patativa, era assim que ele falava. E o Patativa tem um traço interessante na minha vida profissional. Por exemplo, o nosso querido Godofredo Pereira, já se apresentou aqui da casa, ele era professor lá na universidade, no ano de formatura nossa, no último ano, no último semestre, você tinha os projetos experimentais em TV, em rádio, não sei o quê. E nós iniciamos uma série de documentários, a nossa turma, que depois virou quase que regra para as turmas subsequentes, que eram os projetos experimentais em TV fazendo documentários. Eu acho que os arquivos aqui da TV devem ter um que a gente fez sobre o Patativa, e foi o Patativa com que a gente... E é possível juntar essas duas coisas aqui, o Moacir Maia, jornalismo e poesia, ou seja, a linguagem deixar permear-se
por mais poesia, por mais metáfora, por mais um certo encantamento, um certo prazer da leitura, afora a objetividade que se exige do jornalismo? Eu creio que sim. A gente sofre... Juntar poesia e jornalismo. A gente sofre acho que ataques sistêmicos, né? De uma objetividade que muitas vezes não traz resultado real para aquilo que é a missão do jornalista. Né? Você achar que a coisa ela é meramente epidérmica, ela não carece de profundidade ou de interpretação e muitas vezes de tradução. Eu brincava com os alunos na cadeira de jornalismo econômico que eu ministrei na faculdade, eu dizia para eles, sabe quando nós vamos ter reforma tributária no Brasil? Quando o operário comum que bebe uma cachaçinha num bar da periferia, lá na Vila Peri, tiver consciência que ele está comprando 4 garrafas para ter direito a tomar uma. Porque nós, classe média, nós vamos a uma loja de automóvel, pagamos por 2 carros e saímos felizes da vida porque conseguimos levar um para casa. Todo o resto é imposto, é tributo. E nós não temos consciência disso. E quem deveria fazer essa tradução, essa decodificação? E você precisa fazer sempre da forma mais dura, mais inclusive, crua. às vezes padronizada também, não, Bossi? Muito estéreo até. Existe um certo padrão e os cursos de jornalismo impõem aquele padrão, né, o famoso lead, a famosa pirâmide invertida. A pirâmide invertida, e acaba resultando em que todos os textos são iguais. Tanto faz ler do jornal A, B ou C ou D, pelo jornalismo também A, B, C ou D. Imaginar, cara, por exemplo, um xará seu, para meu privilégio, um grande amigo, Ricardo Couto, escrevia maravilhosamente bem um relato de fatos jornalísticos com uma humanidade, uma poesia para se... Né? Quando você lê o livro que resultou da série de reportagens quando ele cobriu a campanha das diretas no Brasil, quer dizer, é um negócio poético, extremamente grave e humanamente, assim, de excelência, a deixar qualquer um com um grau de reflexão sobre o seu papel no mundo. E isso, a gente diz assim, o que está por trás da capacidade de alguém fazer isso? É pelo sentimento. Informação e sensibilidade, né? E amor à humanidade, porque é isso que é o que move. A gente sabe dos interesses corporativos, de grupos, que tentam desconstruir, às vezes, talvez a máxima da nossa profissão. E eu seguramente fico temeroso de que um dia eles consigam, né, desconstruir essa nossa crença. Porque, na verdade, nós não vivemos para estar fazendo as loas sempre desobrigado de estar provocando a reflexão. Nós não podemos abrir mão disso. É como a velha Cacilda Becker, né? Quando for pedir os ingressos, não me peça a única coisa que eu coloco à venda. Não me peça para dar a única coisa que eu tenho para vender. Eu tenho para vender que era o ingresso. Mas porque a minha inteligência, o meu amor, a minha dedicação a essa arte de formar consciências, isso eu estou dando de graça aqui, né? Então, essa coisa no jornalismo tem muita essa similaridade. Não me peça para vilipendiar aquilo que eu tenho de mais precioso, que seria a ética, o compromisso com o público, né? Com o interesse público. Eu tenho uma preocupação presentemente, né? É ver a nossa imprensa, assim, de forma muito assodada, legitimando aquilo que a turma acha que é a bola da vez, que é a informação desconstituída de verdade, né? As tal das fake news e não sei o que. Fake news, pós-verdade. É um negócio assim maluco, porque o cara fica legitimando, abrindo mão do que é a essência dele. Você reproduzir o que alguém falou em uma rede social, isso é notícia até onde? E vamos continuar conversando sobre isso, mas eu vou colocar outros pontos a partir dos objetos que o nosso dialogador me trouxe. E ele, jornalista, me trouxe outra coisa que tem a ver, não com jornalismo, mas com uma outra área de interesse. E eu vou colocar isso no próximo segmento do programa Diálogo. O interesse é música. Ele me trouxe 2 objetos que têm a ver com música. Um bongô, ou uma miniatura de bongô, né? E um livro do Gilmar de Carvalho que se chama Música
de Fortaleza. O que tem a ver o Moacir Maia com música, o jornalista Moacir Maia? No próximo segmento do programa Diálogo.